Oi? Que tal uma pausa pro café? É sempre bom parar um pouquinho, né? E em toda boa pausa pro café nós sempre temos um bom assunto. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre uns bons assuntos aqui no nosso pausa pro café. Primeiro que nós sempre estamos acelerados, né? E sempre nas pausas pro café a gente sempre comenta sobre a vida de alguém, sobre a vida do outro, fala sobre como que tá corridos ou a temas como Américas, guerras, a fome, a viagem do fim de semana, enfim, vários assuntos. Mas nessas de vários assuntos nós sempre voltamos para nossa velha rotina. E muitas vezes nossa velha rotina nos conduz a um estado de muita pressão. E a pressão ela sempre vem para tirar de você algo. Como assim? É claro. Você com certeza já foi em um sítio ou você já viu espremer uma garapa, uma cana para sair garapa, né? Aquilo é uma pressão. É uma moenda pequena que gera pressão sobre a cana e sai um caldo. O problema é, se você não parou para perceber, perceba. Sempre quando aquela pequena moeda ela está pressionando a cana, sai um caldo, depois tem que espremer de novo, sai um caldo de novo. Aí o senhorzinho que tá lá, a pessoa que tá manuseando aquela ferramenta, torce, dobra a cana e espreme de novo. Não é verdade? É bem assim. E é normal isso acontecer na cana. E dobra, mas chega um ponto em que não tem como mais espremer. Não sai mais caldo nenhum. E é onde nós começamos a transferir para o ser humano. Isso geralmente acontece em pessoas que estão sempre sobrecarregadas a um ofício, a um objetivo. E é comum isso acontecer. É muito comum. Mas olha só, geralmente esse tipo de situação acontece muito com quem está em cargo de liderança. E o cargo de liderança pressiona mesmo. Traz mesmo esse tipo de sobrecarga, esse tipo de peso. Vamos lá. Eu não estou falando aqui só para quem ocupa cargos de liderança. Estou falando para quem é líder. E é uma diferença muito grande. Existem pessoas que ocupam a cadeira de liderança, mas não é líder. Existem muitas pessoas que estão desenvolvendo o seu posto e é líder. Eu explico mais. Não é porque uma pessoa está na cadeira de liderança que ela é propriamente líder, mas ela pode se tornar líder. E não é porque uma pessoa não ocupa um cargo de liderança que ela não é líder. Há pessoas que desenvolvem-se muito melhor, de maneira muito mais harmônica, com todos da sua equipe, de maneira a trazer realmente resultado e contribui para que esse processo traga satisfação e um resultado absurdo. Mas, quando essas pessoas estão em uma posição de autoentrega, constante envolvimento, sem perceber, esse constante envolvimento acaba que exigindo mais dela e algumas pessoas entendendo que essa liderança, seja posicional ou seja personal, e você vai entender isso, essa liderança profissional ou personal, ela acaba que sendo aproveitada de maneira devida ou de maneira indevida. Eu não quero que você
julgue uma pessoa que está ocupando um cargo de liderança ou a pessoa que é líder personal de maneira superficial. Não é porque a pessoa, eu quero explicar bem esse conceito aqui, a pessoa que ocupa um cargo de liderança profissional é a pessoa que está na cadeira de liderança. É um coordenador, é um supervisor, é um gerente, e aí vai, tá? Esse é o líder profissional que ocupa a cadeira. O líder personal é o líder que a persona dele já mostra o resultado da liderança. E essa persona, ela ecoa em diversos tipos de resultado. Os dois tipos são pressionados naquela moeda que eu falei logo no início. Exatamente. Só que, quando há um tempo devido, uma carga horária devida de trabalho, nem vou julgar carga horária, porque a pessoa pode estar em um nível de pressão durante 4 horas de trabalho e ser suficientemente e extraordinariamente sufocante em relação aos outras 9 horas de trabalho, 12 horas. Onde eu quero chegar com isso? É que não são a carga horária que vai definir o nível de pressão. Também define. E é um dos principais fatores. No entanto, o que define o nível de pressão é o quão intenso é um determinado período que se exige um resultado de uma pessoa. É aí que mora o problema. Porque, veja comigo, seja o líder profissional ou o líder persona, eles são expostos a uma moeda para gerar um resultado, para sair um caldo. E todo dono de empresa, toda empresa, querem caldo da gente. Isso é comum, é natural. Eu tenho que gerar um caldo, seja para qualquer desenvolvimento que eu fizer. Você precisa gerar um caldo para qualquer desenvolvimento que você fizer. Isso é comum. Isso é comum. E por ser comum, nós vamos ver vários outros pontos de alavancagem. E exemplo, quando passa-se na prensa uma vez, sai um caldo. Quando passa outra vez, sai um caldo. Mas um pouco menor. Então, quem está prensando dobra essa cana para sair mais caldo. E dobra de novo para sair mais caldo. E passa de novo. E de novo. Até ver que ficou só bagaço. E depois, o que faz? Descarta. Esse é o processo. Não se assuste. É o processo. E o processo faz isso. Acontece que algumas canas ou alguns líderes de persona, os líderes persona são os líderes que eles conseguem gerar um resultado e desenvolvem-se de maneira bem direta, de maneira bem insatisfatória mesmo. É quem não é líder, mas resolve o problema. Ele é o líder da sua função. Ele é líder do seu desenvolvimento. Agora vamos lá. Um ponto interessante que nós estamos vendo é que a maioria dos líderes, seja profissionais ou seja em persona, eles continuam se permitindo passar pela prensa. Então é um problema muito sério, porque permite-se passar, porque a primeira vez que deu o caldo, não está dando mais aquele mesmo caldo, mas permite-se passar pela prensa. E outra vez, permite-se passar pela prensa. E tem dificuldade de admitir que precisa de ajuda. E precisa de uma pausa pro café. Sem perceber, essas pessoas acabam que desenvolvendo
uma síndrome muito comum nos nossos dias, chamada burnout. E esse é um assunto muito sério. O esgotamento te deixa improdutivo. Mas você não quer ser improdutivo. Você não reconhece que precisa de uma ajuda. Burnout te deixa ansioso, te deixa melancólico, com um sentimento de ineficácia, inutilidade. O burnout te deixa realmente se sentir o mais caco dos cacos, porque acaba que não resolvendo nenhum e nem resolvendo o outro. Acaba não resolvendo nenhum ponto, nem solucionando o outro ponto. O burnout, ele faz parecer fraco. Ele faz parecer desnecessário. Isso é um problema. Porque, na verdade, dizer pausa ou querer uma pausa não é sinônimo de fracasso. Tem jeito. Ter uma pausa significa exatamente você respirar fundo. Dizer, eu preciso recarregar minhas baterias para continuar dando caldo. Porque você precisa gerar caldo. Se você não gerar caldo, com certeza outro vai gerar no seu lugar. É interessante que quantos líderes ou quantas pessoas se entregam a um tipo de produtividade que não faz sentido. Se permite passar pela prensa 1, 2, 3 vezes para simplesmente conseguir bater no peito e falar assim, olha, eu não caí no rendimento. Mas precisamos ter uma pausa para dar manutenção no motor. Até um carro precisa disso. Tem que parar. Vamos dar manutenção nesse motor. Precisamos de alguns passos para isso. Primeiro, ter coragem. Coragem para admitir que eu e você precisamos de uma pausa. E se estão satisfeitos ou não, paciência. Paciência. Se estão gostando ou não, paciência. Você precisa garantir a sua saúde mental, a sua sanidade mental, a sua sanidade emocional. Você precisa fazer asepsia de todas as áreas da sua vida. E quando eu digo todas as áreas da sua vida, são realmente matéria. Você precisa fazer uma asepsia da sua matéria. Você precisa fazer asepsia mental, emocional, espiritual. Você precisa se dar ao cuidado e cuidar de você. E isso é realmente dar uma pausa. Nem que seja uma pausa para um café. E nem que essa pausa para um café tenha que ser longo. Se você não fizer isso, você vai acabar realmente sendo improdutivo, ineficaz. E isso acarreta outros tipos de problema. E com certeza você não tem tempo para ter problemas, né? Com certeza você não tem tempo para se dar ao luxo de ter mais problemas. Um ponto importante, eu quero terminar para dar pausa no nosso café, porque a minha pausa e a sua pausa já está acabando. É que você precisa juntar para você ferramentas para você superar isso. Primeiro, você tem que reconhecer que precisa disso. Tem que ter um controle, tem que ter uma pausa, tem que ter coragem. Para reconhecer e falar, não, eu preciso de uma pausa, eu preciso recarregar, eu preciso deixar disso. Eu preciso cair na real. Cair na real. Você precisa de uma pausa. E você precisa dessa pausa para você conseguir avançar. Senão você não avança. Além de não avançar, atrasa os outros. Coragem para reconhecer que precisa de uma pausa. Você precisa de reconhecimento de que você está numa situação que precisa de asepsia completa. Você precisa de ferramentas para isso.
Respire fundo, sai. Não é balela. Não é balela. Você precisa sair, reconhecer que precisa de mais tempo para você, mais tempo para se desenvolver e precisa agora. A hora é agora. Não pode deixar para depois. Além dessas ferramentas, você precisa, além de coragem, reconhecimento, ferramentas, você precisa organizar o seu tempo. Mas isso tudo dá manutenção. Ei, seja você líder profissional, ou seja você líder persona, precisam desse reconhecimento agora. E com certeza nós temos muito mais sobre isso, porque esse tipo de situação te pega desprevenido. Esse tipo de sentimento te pega como de assalto, de surpresa. E quando você menos percebe, você está lá. Agora, cabe a você a entender isso e realmente ter coragem e admitir que precisa dessa pausa para não ser descartado como um bagaço. Obrigado por essa pausa para o café, foi muito bom. Te espero para a próxima.